pessoal, boa tarde a todos. Esta multidão de 800 pessoas que está aqui sentada à nossa frente, muito obrigado. Isto é um Bangcast, que é o podcast da revista Bang, e é também uma apresentação do Assim Falou a Serpente, com as aventuras de Benjamin Tormenta, o primeiro detetive do oculto da literatura portuguesa, não é dizer pouco. E o meu nome é Luís Corte Real, sou o autor, sou o apresentador do Bangcast, e tenho comigo os outros dois convidados residentes, o Luís Filipe Silva, que também tem um conto no Assim Falou a Serpente, e o Bruno Martins Soares. Mas o convidado especial mesmo, quem interessa no fundo, é o Filipe Luís, que aceitou o convite para participar neste Bangcast, e neste Bangcast ao vivo na feira, para apresentar o livro, porque leu. Não és muito fã de Fantástico, lembro-me de dizeres que não era propriamente... Pois, portanto estou de fora, tenho um olhar talvez um bocadinho de fora, mas gostei muito, como vamos ver pelo que eu vou dizer. Leste mais na ótica do romance histórico, com uns toques de Fantástico. Portanto, eu vou passar a palavra ao Filipe Luís. Isto vai ser breve, vamos estar aqui meia hora, 40 minutos no máximo, e depois trocamos umas ideias e despedimos-nos. Ok, obrigado. O mundo da literatura fantástica é um nicho muito esquecido pelos nossos meios culturais, não é? Mas conta com uma entendida legião de fãs. E acho que ele foi surpreendido, este mundo, pela obra ainda muito recente do Luís Corte Real, num género muito difícil e concorrencial como é este. Ele inspira-se muito na escrita, eu julgo ter detectado isso pelo seu escritor ídolo, o Eça de Queiroz, que aliás é personagem. O próprio Eça é uma personagem do seu primeiro livro, O Deus das Moscas Tem Fome, e ele inventou um herói português que se move na Lisboa de 800 e que no segundo volume da saga, que é Assim Falou a Serpente, o livro do qual estamos agora a falar, também se aventura pelo Porto. O rigoroso trabalho de investigação histórica que serve de cenário depois às aventuras fantásticas deste herói, é notável, é um dos grandes trunfos dos seus livros, que também são salpicados de sangue pelo terror mais puro e duro, ao estilo de um H.P. Lovecraft, não é? Como diria o outro, tenham muito medo. Eu sou insuspeito para apresentar este livro. A literatura fantástica não é a minha praia, confesso, não é a minha especialidade, nem nunca cultivei nenhum gosto especial pelo género. Aprecio um bom policial, é certo, mas com polícias mais realistas, digamos, que envolvam um ou outro detetive improvável, como o Hercule Poirot, um clássico. Mas as minhas cedências acabam aí, já não me aventuro pelas fábulas ocultistas sequer do Dan Brown, que acho bastante medíocre. Não consigo dizer de cor uma única personagem da saga do Senhor dos Anéis, por exemplo. No entanto, uma coisa é certa, eu reconheço um bom livro, um livro bem escrito, quando o vejo e quando o leio. E é o caso. Este Benjamin Tormenta, assim se chama o herói, personagem central dos livros, é o detetive do oculto, um bruxeiro. E a sua serpente interna, um espírito maligno, mas na verdade indispensável para o triunfo do bem, tem algo de diferente. Para já, independentemente da componente do oculto e do fantástico, o autor serve-nos de cicerone de um mundo muito real, com referências de todos familiares. A Lisboa oitocentista, que descobrimos em autores como o Eça de Queiroz, mas que é recuperada com mestria e atenção ao pormenor, pela pena do Corte Real. O Corte Real não esconde esta influência, entre muitas outras, nas notas finais do livro, onde confessa quais são as suas referências principais para esta escrita. Se quiséssemos dispensar as cenas do sobrenatural e só ler os trechos preambulares das histórias, isso já chegaria para nos satisfazer de uma certa degustação nostálgica da boa literatura com patina, uma tela de sépia inscrita no nosso imaginário. Neste novo livro, saímos das muralhas da capital e somos brindados também pela novidade da incursão pelo Porto, que não é menos cuidada, não é menos exata e atenta ao pormenor do que o cenário da capital. Mas desta vez, depois de ter incluído Eça de Queiroz num personagem no volume anterior, como já referi, Corte Real desencanta para o detetive do oculto uma espécie de um Watson de luxo, na pessoa do Fradique Mendes, o poeta heterónimo do cenáculo, que em boa hora é resgatado neste livro, em boa hora,
ganhando toda uma outra dimensão. Este é o Fradique do Luís Corte Real. E que bem que ele fica. Esta mistura entre um realismo extremo, tratado com perícia, com bom gosto, e um oculto fantasmático que nos surpreende a cada passo, fazem destes livros O Deus das Moscas Tem Fome e o Assim Falou a Serpente, que nos traz aqui, e também faz deste herói, o Tormenta, uma peça inovadora, eu diria mesmo na própria literatura portuguesa contemporânea. Sobretudo, o autor consegue uma proeza bem rara nas novas correntes literárias que, por vezes, procurarem narrativas demasiado alternativas só afastam o público. Ele consegue exercer com mestria a arte de saber reconciliar-nos com o prazer de desfrutar de uma história bem contada. A fórmula encontrada por Luís Corte Real não ignora as influências queirosianas da nossa literatura maior, mas também bebem autores como Conan Doyle e outros mestres do policial. E dão-nos um cheirinho de nostalgia infantil-juvenil, na atenção aos objetos, ao vestuário, à alimentação, que encontramos na nossa infância em Enid Blyton, referência de infância, primeiro ponto de contacto de muitos de nós com a ficção. A fórmula é mesmo um ovo de Colombo. O facto de estarmos perante um detetive do oculto é um achado. Mas é um género já conhecido noutras paragens, mas que fica muito bem na pele de um herói português. Pontos fortes. Detenhamos-nos um bocado nos pontos mais fortes. Um dos pontos mais fortes é a escrita. A escrita, a forma colorida como o autor nos faz viajar pelos locais, pelos ambientes e pelos cenários que vai desencantar. Uma técnica próxima da melhor reportagem jornalística. Eu que sou jornalista, sei do que estou a falar. Eu que vivi algumas temporadas em Macau, por exemplo, percebi logo isso na primeira história do Deus das Moscas, que é lá passado. E nós somos transportados para aquele cenário de uma forma magistral. Quando falo da técnica de repórter que encontro neste livro, a descrição da viagem ao Egito, que é o conto mais surpreendente e mais conseguido deste Assim Falou a Serpente, nesta viagem os locais, as personagens, os figurantes, os costumes, para além de revelar uma cuidada investigação histórica, fazem do repórter, do Luís Corte Real, que por nós viaja no tempo, é os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos narizes, é o nosso enviado especial. Mais, um enviado especial que viaja no tempo também. Esqueçam tudo o que leram antes de lerem o Benjamin Tormenta. A novela ou o conto final, Assim Falou a Serpente, que dá o título principal ao livro, fornece o título ao livro, é uma pequena obra-prima do fantástico. É um tratado de história e egiptologia, dando 10 a 0 a algumas cenas do Indiana Jones. Não estou a brincar. Com maestria, recupera velhos mitos relacionados com o povo do mar, pela primeira vez assim identificado por um egiptólogo francês em 1855, e que teria arrasado as civilizações do Mediterrâneo até ser finalmente derrotado por Ramsés III, há 3.000 anos. O pouco que se sabe deste povo, dos povos do mar, tem aqui uma versão tão boa como qualquer outra. Serão demónios extraterrestres? Outra coisa qualquer? A teoria de Corte Real é fantástica, é ficcional, mas a própria historiografia não tem nenhuma melhor. A incrível panóplia de peças de vestuário ao longo das narrativas, o cuidado posto no pormenor do alfinete da gravata de madrepérola, as luvas de pelica, o fato de flanela clara no calor do Egito, mas era assim, no século XIX um cavalheiro não usava manga curta. Nem calções. A cigarreira, aquela cigarreira de palha de Java, a bengala de estoque, são um meio de nos fazer transportar a uma outra época, requintada, mágica, e também nos situar no exato local e no exato tempo em que o autor nos quer colocar. O descritivo intenso, queirosiano, longe de ser fastidioso ou amassador, é uma história dentro da história. É uma história e ganha assim os contornos, não apenas de um estilo, mas de uma ferramenta essencial para a ilusão da verosimilhança da narrativa, que poderia ser prejudicada pelo predomínio do fantástico ou do sobrenatural. Mas atenção, mesmo no plano, vamos dizer assim, mais fantasioso, e para mim, que é mais difícil de apreender esse plano, encontramos referências a mitos, divindades, espíritos, superstições, religiões e tradições muito concretas, que não são inventadas.
de inspiração mais das vezes orientalista, mas também ligado ao imaginário do religioso judaico-cristão. Não vamos mais longe e podemos deter-nos em Lamashtu, o demónio parasita que usa o Tormenta, o herói do livro, como hospedeiro. Um demónio fêmea que existiu na mitologia, recuperado da antiguidade suméria, e que no detetive se torna machista, lascivo, depravado. A forma como Luís Corte Real sabe construir e contar uma história com cabeça, tronco e membros é o principal realce a fazer. Volto a frisar. Com o suspense QB, ainda por cima, dá-nos uma outra dimensão de um autor atento às expectativas dos seus leitores. Os diálogos, a densidade das personagens são outro dos pontos surpreendentes numa obra em que a dimensão humana seria secundária. As personagens, porém, não se deixam apocar pelo impacto do fantástico. Pelo contrário, têm espessura psicológica, traços fisionómicos, lutas interiores, formas de se relacionarem com as outras personagens e com a própria narrativa. No fundo, connosco, os leitores. A pesquisa histórica, se já era invulgarmente precisa no livro anterior, torna-se no segundo volume mais exata e inatacável. E o estilo, se já era elegante no volume anterior, torna-se mais depurado, mais contido, mais elaborado neste livro. Algumas figuras de estilo fáceis que ainda apareciam no Deus das Moscas, como as nuvens fofas como algodão, eu brinquei um bocadinho com o Luís com essa metáfora, desapareceram completamente no segundo, dando lugar a uma pena muito mais sofisticada, com mais folgo literário, quer no vocabulário, quer na imagética. Repare-se nestas imagens de guardas com uma imobilidade de cegonhas, ou a jovem Salomé esboçando o rascunho de um sorriso. Isto tem originalidade. Em Tormenta encontramos, além do herói e do anti-herói, um pouco de Indiana Jones, um pouco de Sherlock Holmes, um pouco de Sandokan, um pouco de Tintin e um pouco de Carlos da Maia, nos Maias. E muito, quer-me parecer, há em Tormenta, no Benjamin Tormenta, o bruxeiro, o detetive do oculto, há muito do Luís Corte Real. Quando, tal e qual como a personagem Salomé, aliás, Bastet, o nosso autor se deixa dormir e sonha com o seu outro eu, nas profundezas do seu inconsciente. Não sei se repararam nas semelhanças físicas entre os desenhos que representam o nosso detetive e o próprio Luís Corte Real. A propósito, as ilustrações também são dele e revelam outro talento que nos surpreende. O que é que está aqui mais de importante? Vou tentar abreviar um bocadinho, temos pouco tempo. Já falei da boa escrita, da boa construção, os ingredientes certos de suspense e ação, que não falta sequer o sexo, sempre de uma forma elegante. Este é o super-herói perfeito da luta pelo bem. Dá para qualquer história que queiramos construir, qualquer filme que queiramos realizar, pois tem recursos ilimitados o herói, até é poliglota, o que deixa o leitor sempre suspenso da próxima façanha e de como é que este herói nos vai surpreender. As referências cinematográficas e, sobretudo, de banda desenhada, em especial no primeiro volume, diria eu, são extraordinariamente coloridas. A pesquisa e conhecimento, o orientalismo, a marinhagem, o balonismo, o opiário, a geografia, os adereços oitocentistas e a história revelam trabalho, transpiração, não é só inspiração. E nas referências finais, o autor já tinha dito, cita as próprias referências literárias, outros autores que o inspiraram, que ele não imita, mas que reinterpreta, não é? E diz muitos nomes, esqueceu-se de um que eu por acaso detetei, com a leitura atenta, que é o Fernando Pessoa, página 181, 281, peço desculpa. Sim, Fernando Pessoa, repara. Aqui quando ele diz: a voz do Raj, o Raj é o mordomo do nosso herói, fingia uma dor que deveras sentia. Certo? Eu vou passar à frente, tinha aqui também sobre o Raj, o mordomo, que também é uma personagem dentro do livro com vida própria. Aliás, protagonista principal de um dos contos, muito surpreendente. Portanto, enfim, é algo surpreendente como, no meio do fantástico, ele consegue dar dimensão humana às personagens que vão desfilando. Apetece-me apostar que, embora tenhamos lido no livro o capítulo sobre a última aventura de Tormenta, a história não acaba
na morte do herói para salvar o mundo. Acho que o Luís nos está a enganar. É verdade que ele desapareceu num poço negro, engolido pelo deserto. Desapareceu, só isso. Sem corpo, sem cadáver, não há morte. Não é? O autor dá-nos, aliás, algumas pistas. O fiel criado indiano, que é o mordomo, o Raj, fica no Egito, ainda por cima, por as circunstâncias da história, fica rico, com recursos, com meios, e recusa-se a acreditar que o tormenta tenha morrido. Ele próprio nos dá uma dica. Quem sabe se o patrão não viverá num outro tempo ou não reaparecerá num outro local. Uma coisa é certa, meu caro Luís. Tu e eu sabemos que sem corpo não há morte. O tormenta vai voltar. E a fasquia está alta. Esperamos pelo próximo. Obrigado. Muito obrigado, eu. Tenho várias coisas para dizer muito rapidamente. Primeiro, acho que não mereço esses elogios todos. Segundo, claramente que eu não sou parecido com o Benjamin Tormenta, porque as miúdas ficam doidas com ele, e eu que eu saiba, as miúdas não ficam doidas comigo. Portanto, olha, muito obrigado. A coisa que há pouco o Bruno perguntava, qual é a sensação de ter os livros nas livrarias? Chega à livraria e vê o seu livro, é muito giro. Mas eu já sou editor há 20 anos e já vejo livros da editora há 20 anos, portanto já não tenho aquela sensação daquele editor que se estreia, o autor que se estreia e vê o seu livro. Mas há uma coisa que gosto muito e espero continuar sempre a gostar, senão não valia a pena escrever. É o feedback do leitor. Do leitor que eu não conheço, ou então de um leitor como tu, que eu conheço, mas que eu sei que não é um consumidor, não é um leitor de fantástico. Se formos à tua biblioteca, que é vastíssima, se calhar livros de fantástico, tens lá o Poe e se calhar pouco mais. Enquanto que aqui o Bruno, o Luís, são consumidores massivos. Portanto, eu também gosto da vossa opinião, valorizo, mas quando uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum chega ao pé de mim e começa a falar comigo, olha, eu gostei disto, e depois aconteceu aquilo, e adorei esta parte, e isso para mim mexe mesmo, sente-se aquelas borboletas. Portanto, olha, muito obrigado. Não vou consumir mais tempo, porque o Bruno e o Luís, isto é um bancast, é uma coisa a 3. Portanto, quem é que dispara? Começo eu. Ouve-se. Muitos parabéns pelo livro também. Acho que ainda não tinha dito isto assim. É um excelente segundo livro de um excelente detetive e de um excelente herói português. Há coisas neste livro, de facto, que são bastante interessantes e que é preciso também referir, e gostava de referir um bocadinho, para além de tudo aquilo que o Filipe Luís já falou. Para já, há de facto um desenvolvimento, há de facto uma progressão. Nós vemos algumas das personagens que foram meramente introduzidas ou que tiveram alguma informação, algum protagonismo, mas não muito, no primeiro livro, a ganharem peso, a ganharem profundidade, a ganharem dimensão, que nos faz crer que isto vai a algum lado, não é? E ainda estamos à espera de mais e ainda vamos querer mais. Há outra coisa que também tenho que dizer, que ainda não foi referido, que tem a ver com o conto do Luís Filipe Silva, que é um excelente conto e que é um desafio terrível, porque pegar numa personagem, num estilo, num texto tão particular como é o texto e o cenário que o Luís Cortial consegue colocar nas páginas, e fazer qualquer coisa que se encaixe não é a coisa mais simples do mundo. E, no entanto, o Luís Filipe conseguiu aqui um artifício interessante. Escreveu na segunda pessoa, que é uma coisa rara, Marguerite Duras e pouco mais. Escreveu na segunda pessoa, escreveu em tom de carta e criou uma personagem misteriosíssima, uma espécie de um Moriarty do Benjamin Tormenta, que ainda não sabemos onde é que vai acabar, mas que me parece que tem também muito pano para mangas. Já agora, deixa-me só uma intervenção rápida. No primeiro volume, o Deus das Moscas Tem Fome, a autora convidada foi a Anabela Natário, que está ali muito escondida. Mas já agora, Anabela, diz adeus, que foi a autora que no primeiro volume foi convidada e também teve a ingrata tarefa de mergulhar num género que ela também não é propriamente aquele em que ela escreve. O Luís escreve muito bem dentro do género, a Anabela é mais romance histórico. E não foi fácil. Olha, muito obrigado, Anabela. Sim. Está ali o teu nomezinho, não me esqueço. Está no coração. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos.
E queria fazer-te uma pergunta, que é, isto na verdade não é um livro de contos. Isto são 2 romances e 2 ou 3 contos. Porque um dos contos tem 100 e tal páginas, o outro tem 200 e tal páginas. Isto são na verdade 2 romances e não sei quantos... E a minha questão é, ok, deixaste-nos num cliffhanger tramado, para não dizer outra coisa. Quando é que vem o romance? Quando é que vem o verdadeiro romance? Porque de facto está a faltar. Olha, eu escrevo contos porque sou preguiçoso demais para me pôr a escrever um romance. Mas este livro tem um romance. 2? Este aqui, há aqui o último conto é metade do livro. E eu depois contei o número de palavras e fui à net ver aquelas tabelas que dizem quando é que uma novela passa a romance. E ele estava bem para lá do mínimo, portanto é um romance. Mas começou como um conto. Eu tinha a ideia de um conto e ele foi o dobro do tamanho. Agora, sentar-me para escrever 400 páginas ou 300 páginas, eu não sei se tenho capacidade. Agora, eu acho que estes contos estão de tal forma interligados uns nos outros que isto funciona como um romance. Com a vantagem de tu poderes ler hoje e daqui a 15 dias lês o segundo. Convém ler por ordem, apesar de poderes ler na ordem que tu quiseres, mas eu acho que há uma mais-valia em ler por ordem. Funciona como um romance. Eu que nunca fui grande apreciador de contos. Eu estou a ler contos agora quase pela primeira vez. E não são de fantástico. Nunca fui... Se um autor tem um livro de contos e tem um romance, eu pego sempre no romance. O que eu acho que é um grande disparate. Porque às vezes os contos têm tamanha força e uma ideia tão gira e nunca amassam. Acabam sempre antes daquilo que a gente gostava. Portanto, eu vejo isto como um romance em partes. E pronto, olha, Luís, passava para ti. Não, eu acho que tu dizes... acho que essa descrição é perfeita, porque nota-se que não são livros isolados. Ou seja, numa série, nota-se de facto que cada livro, numa série tradicional, uma trilogia, nota-se que cada livro acaba por ser, para todos os efeitos, um capítulo de uma história maior. Aqui temos o duplo efeito. Temos o efeito de cada conto acaba por subsistir por si mesmo, mas também faz parte de uma trama maior pela forma, pelo mistério, pela densidade da narrativa que permeia todo o enredo. Basta a premissa inicial de termos um protagonista conturbado e assolado por uma assombração demoníaca, que se quisermos ter uma leitura fantástica, é uma verdadeira assombração demoníaca. Se quisermos, no limite, sermos o mais tradicionais possíveis, pode ser entendido como uma efabulação de uma voz interior psicótica, eventualmente, mas que depois se traduz num mistério que permeia uma trama narrativa maior que nós temos a certeza que não vai acabar aqui. E isto prende o leitor, e não só prende o leitor, como fortalece a leitura, livro após livro, capítulo após capítulo, porque a intensidade emocional vai em crescendo. Eu diria como autor que o facto de tu estares desafiado por textos cada vez mais longos, por contos cada vez mais longos e a própria pergunta muito pertinente do Bruno, quando é que vem o romance, é que é precisamente isso que se sente. A música vai em crescendo, irá existir, sabemos que existirá um episódio futuro, um conto futuro, longo, extenso, que vai unir as pontas da narrativa e que vai fechar estrondosamente esta obra. Esta obra que, como o Filipe Luís dizia inicialmente e muito bem, surpreende. É inovadora na nossa literatura, é inovadora no nosso mercado. Eu sei que há cada vez mais livros que se publicam em Portugal, não sei se há cada vez mais leitores, ou se há cada vez mais leituras, espero bem que sim, mas o que se verifica, eventualmente, é o arriscar está sempre nas margens, porque as obras que nós conhecemos mais são obras tradicionais, não diria monótonas, mas se calhar em que não somos surpreendidos. E a surpresa é boa, é pela surpresa que nós lemos, é pela surpresa que nós existimos, afinal. E este encantamento que a obra proporciona aos vários níveis, ao nível narrativo, ao nível da aventura, ao nível do mistério, mas também ao nível da viagem no tempo.
ao nível da viagem no tempo para um Portugal que já não existe há muito, mas que ainda se vê nas esquinas, porque os edifícios estão lá, as ruas mantêm-se, mas é um Portugal de outros de costumes, é um Portugal de uma outra era, que por vezes não há a série ou não há o filme que nos transmita de uma forma tão vívida como a literatura permite. E, de facto, como já disse noutras ocasiões, as cidades, o espaço em que estas narrativas acontecem, são também um protagonista e até diria que são um dos principais protagonistas. Porque é que os teus contos parecem ao mesmo tempo curtos e longos? Por causa da densidade. Não há aqui palavras que se percam, não há gordura, não há necessidade de encher o livro. Tudo está lá contado com rigor, mas contado com paixão também, com aventura, com descoberta. Quando eu li as primeiras histórias em manuscrito, eu disse isto ao Luís, isto vai ser estrondoso. Não sei se vai ser estrondoso a nível de vendas, temos o mercado que temos, mas vai ficar e vai ser um marco e vai se tornar um livro de culto. E fiquei muito honrado quando ele me convidou para participar. É de facto como o Bruno dizia, e agradece imenso as tuas palavras e o cheque que combinámos depois, a gente está a tratar disso, mas agradece imenso as tuas palavras. De facto, é um desafio inserir uma história num universo com uma voz tão marcada e com um personagem tão forte e fazer justiça ao mesmo. Como resolver isto? Como resolver este desafio? Proporcionar também algo para o autor, ou seja, mostrar-lhe a solução que eu encontrei e dei também a necessidade ou a oportunidade de escrever na segunda pessoa do singular, era mostrar o Benjamin Tormenta pelos olhos de outrem. Neste caso, de outrem que não é necessariamente muito amigável, nem lhe quer muito bem, mas daqui, obviamente, está uma chega para próximas aventuras e mistérios. E com isto, lançar desafios também para o autor se tornar leitor da sua própria obra e poder também ele pensar, o que é que eu posso fazer com isto? Será que isto me traz algo mais? Portanto, foi muito interessante participar, responder a este desafio. É uma humilde colaboração. O que importa aqui, obviamente, é o Tormenta e são os contos principais. Ok, Luís, obrigado. Só aqui uma curiosidade, por acaso. Eu tenho alguns amigos que me disseram, eu estou a gostar, mas aquilo é assim um bocado pesado e às vezes torna-se maçudo. Já não é a primeira pessoa, mas tenho muita gente que me diz, eu gosto muito do estilo. Eu não escrevo naturalmente assim. Não é? Eu tenho que forcei a mão para... E às vezes quero deixar de escrever assim e vejo-me grego. Estou a escrever outra coisa que o Luís e o Bruno conhecem. Quando dou por conta, estou a escrever o estilo do Tormenta e tenho que voltar atrás. Estou possuído pelo Lamaste também. Porque o que eu tentei aqui foi criar um detetive do oculto, porque a literatura portuguesa não tinha assim, um detetive do oculto, e a figura do detetive do oculto é bastante emblemática dentro do género fantástico. E tive que escolher uma época, ainda pensei bastante em escrever no princípio do século XX, 1920, achei interessante, mas acabei por escrever no finais do século XIX, porque queria escrever no tempo da Lisboa do Eça de Queiroz. E o estilo que eu tentei reproduzir é o estilo do Eça. Claro que não se consegue, Eça só há um, mas podemos tentar. Portanto, há bastante descrição, não tento pôr a ação... Apesar de eu achar que os contos são movimentados, tento que sejam movimentados, o Eça não tinha contos de pancadaria, nem alfama e casas de ópio com tiros e facadas. O Eça não contava isso, mas é possível ir buscar um bocadinho da escrita que faz lembrar a escrita oitocentista. Pronto, há pessoas que gostam e sentem que é parte integrante e que é fundamental, e há pessoas que chocam um bocadinho. Mas não é o meu estilo, é o estilo que eu criei para o Benjamin Tormenta, tendo que tenha ação, porque isto, eu quando estou a escrever estou a imaginar uma série de televisão, não estou a imaginar um livro do Eça. Portanto, visualmente estou a ver tudo, o que é que se ouve, o que é que acontece.
acho que, modéstia à parte, acho que dava uma boa série da Netflix, se houvesse para aí os 10 milhões por episódio, porque recriar coisas históricas e depois pôr uns efeitos especiais por cima não é a coisa mais barata do mundo. Mas pronto. Bruno, não sei se queres dizer alguma coisa. Acho que concordo com o que tu estás a dizer e revejo-me também nessa... Eu acho que quando estamos a escrever a um determinado nível, e tu estás de facto já nesse nível, o estilo, essa modelagem do estilo é absolutamente essencial. Mas este estilo ainda tem de facto uma dificuldade acrescida, é que o Essa escrevia como o Essa, porque também na altura não havia televisão, não havia cinema, se ele falava num kimono era preciso explicar o que era um kimono, como é que ele era, e portanto há um grande nível de descrição necessária. E tu tens aqui a dificuldade inversa, que é tu tens de escrever aquilo que já não existe, que as pessoas já não veem, não é? Coisas tão simples que eu sei que tu pesquisaste, porque tu já nos disseste muitas vezes que pesquisaste imenso, mas coisas tão simples como o facto de se levar 4 dias de Lisboa a Porto até meados dos anos do século XIX. Ou mais. E se fosse preciso, eras assaltado pelo caminho e naufragavas 2 vezes. Exatamente. Mas todos estes pormenores que eu sei que tu pesquisaste são de facto uma delícia de ler. E eu percebo que possa haver uma outra pessoa que ache maçudo. Eu não sinto assim. De facto, o Filipe Luís estava a dizer, e o Luís Filipe também, o deleite que é ler as coisas, o texto tal como é, a maneira como nós, de facto, estamos a ver tudo aquilo que tu estavas a dizer, os sons, os cheiros, o sabor da comida, até sempre com personagens, sempre de uma forma que não é... que não é virada para dentro, que não é virada para a própria descrição, mas é virada para a ação, é virada para a progressão. Tu descreves 2 personagens a almoçarem e descreves a comida e estás a escrever porque as personagens estão a almoçar, não é porque é interessante descrever a comida. E isto faz com que, mesmo que haja muitos pormenores, mesmo que haja muitas palavras delicadas, é sempre um deleite de ler, é sempre um deleite de estarmos a ver a paisagem de Lisboa, algumas das coisas que nós conhecemos, algumas das coisas que nós gostaríamos de ter conhecido, algumas das coisas que não fazíamos ideia de Lisboa, e depois do Porto, e depois do Egito, aparecerem à nossa frente. E há uma coisa curiosa que eu acho que tu estás a preparar e que eu acho que é interessante, e que é começar a abranger outros hemisférios, não é? Começámos a ver não apenas Lisboa e o Porto, mas começámos a ver o Egito. Quem sabe, eu sei que estiveste na Itália recentemente, quem sabe o Benjamin não irá para a Itália muito proximamente. Quem sabe Grécias e Expressos Orientes como a Agatha Christie. É verdade. O primeiro livro, eu já disse várias vezes, eu sinto que é uma espécie de uma carta de amor a Lisboa. O primeiro livro é Lisboa. Estava há bocado a falar em Macau, há um conto que introduz Macau, mas depois é Lisboa, passa por Sintra, passa por Cascais, Lisboa. O segundo volume já não. Tem mais Porto que Lisboa e tem mais Egito do que todo o resto. Mas tem ainda algumas descrições de Lisboa. E é verdade, é assim, eu passo muito mais tempo a pesquisar que a escrever. E não escrevo rápido, porque eu escrevo, volto atrás, emendo... E no final volta... Pronto, é o trabalho normal de escritor, mas eu pesquiso muito porque a Lisboa de 1874 não tem absolutamente nada a ver com a Lisboa que nós conhecemos. Nada disto que se vê aqui, absolutamente nada. Estava cá em 1874, 1875, não estava. Lisboa acabava lá em baixo e mesmo para baixo ainda era muita coisa diferente. As pessoas, as roupas, a comida, a pessoa que vestia uma roupa durante o dia, vestia outra roupa à noite, as luvinhas... o monóculo, os carros, a panóplia de carroças, os cupês, as charretes. Eu comprei livros só sobre carros, para perceber porque é que isto é um cupê e isto é um landau. Eu não vejo diferença, mas é um landau e é um cupê. Portanto, a pesquisa tornou-se de tal forma obsessiva que eu ainda hoje, que eu já prometi a mim mesmo, que não compro mais livros sobre o século XIX, nem Cavaca Tussa, não compro mais, mas eu quando estou a descer
Os meus olhos estão sempre à procura de livros sobre o século XIX, sobre Lisboa, sobre as roupas, sobre tradições, sobre... Olha, eu tenho livros só com feiras do século XIX. São úteis, fala-se aí numa ou de outra. Portanto, fiquei obcecado e tive que me proibir, olha, não compro mais nada, tudo o que eu preciso eu já tenho, só preciso de escrever agora. Mas, e é verdade, vai haver um terceiro volume, não tão cedo, não para o ano que vem, e já escrevi um conto que se passa nesse terceiro volume, portanto, o Tormenta. Agora, vocês não sabem se o conto se passa depois deste ou antes. Eu não vou revelar isso, porque este termina com um cliffhanger, que vai ficar mesmo assim, mas passa assim Óbidos. E para escrever sobre Óbidos, eu adoro Óbidos, vou lá muitas vezes por ano, só que a Óbidos de há 150 anos não tem absolutamente nada a ver com esta Óbidos, toda colorida, toda arranjada, com o castelo, não. Eu descobri, não fazia ideia, porque eu pensei que Óbidos era muito bonito há 150 anos. Não, Óbidos estava em ruínas, portanto, o castelo estava todo derriado, as muralhas parcialmente derriadas, tudo podre, tudo abandonado, e quem vivia lá vivia na miséria, era uma vila miserável. E passa-se lá um conto do Tormenta, adorei escrever, agora estou noutro projeto, mas eu penso que daqui a 2 anos, se Lamasta deixar, teremos o terceiro volume. E sim, tem que ir a Constantinopla. Não se pode terminar uma saga oitocentista sem ir a Constantinopla, que era aquela grande cidade. E lá está agora. E como é que vais... Olha, eu não sei nada sobre Constantinopla, nunca fui lá, agora não é Bizâncio, não é Constantinopla, é Istambul, nunca fui, hei de ir. Aliás, eu já fui, aterrei, depois apanhei uma doença que a minha filha me pegou e tive que voltar de avião, não vi nada. Portanto, eu já lá tive. Agora, como é que um gajo escreve sobre Constantinopla 1875? Compra-se livros e lê-se. Eu comprei 3 livros de viagens contemporâneos, portanto, escritores franceses, italianos, calhamaços brutais, anotas tudo, que é para tentar recriar Constantinopla como recriei Lisboa, Porto e o Egito. E o Egito foi todo roubado ao Essa de Queiroz, já estou sempre a dizer isto, que é para ninguém me acusar que eu roubei ao Essa. Eu roubei o Egito todo ao Essa de Queiroz. Tu conheces o livro de viagens do Essa, que chama-se Egito. Eu passei aquele livro a limpo e tudo, ele agora processava-me se estivesse vivo. Não processava porque já está no domínio público, mas descrições de pessoas, de roupas, de casas, de ruas, as comidas, ele foi os meus olhos, os meus ouvidos. E o conto que se passa no Porto, neste aqui, é o cenário do Jules Diniz, uma família inglesa. As personagens de Jules Diniz estão cá todas, só que é um conto de terror. Portanto, não é uma história de amor, é um conto de terror com as mesmas personagens. O nosso tempo está a chegar ao fim, temos 2 minutos. Se alguém quiser roubar estes 2 minutos, esteja à vontade. Além de livros, adaptações, outras coisas que estejas a fazer com o personagem? Acho que isto pedia uma série de televisão da Netflix. Se conhecesse alguém lá, eu vou a uma reunião com eles. Acho que dava uma série gira. Até porque é episódico, portanto, e depois tem um arco narrativo que liga aos episódios, mas a banda desenhada, sim, já tenho falado com alguns ilustradores. Não estamos com pressa, porque estas coisas demoram, mas eu acredito que mais tarde ou mais cedo vamos ter uma banda desenhada e é um meio que vai conviver bem com a personagem. E servir de inspiração, Blake and Mortimer, o Tintin, que o Filipe Luís falava, sem dúvida nenhuma. Aliás, o Ramanujan, que é o mordomo do Tormenta, é uma espécie de um clone do mordomo do Blake and Mortimer, agora não lembro o nome dele, que é uma personagem que eu adoro também. Olha, Filipe Luís, para começar, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo. E Bruno, Luís, Obrigado. Parceiros do Bancast. Amanhã estamos no Motel X. Amanhã? Não, daqui a 2 ou 3 dias. Terça-feira. Vemo-nos lá então. A todos, muito obrigado, boas leituras, boa feira. Obrigado.